Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast, o Pode Advogar, o podcast da primeira divisão da advocacia. É uma alegria estar aqui com vocês e hoje no nosso tema, Felipe sempre gosta de falar que é especial, né? Hoje não vai ser especial não, hoje vai ser cômico. E nós estamos aqui com ele, né? O nosso querido e amado... Felipe Rossi, professor e advogado. Dudu hoje está em sustentação, né? Hoje está em sustentação oral, que inclusive temos assuntos correlatos à sustentação. Vai ser legal, vai ser legal. Aliás, você teve sustentação agora pela manhã. Tive. Hoje eu acho que eu vivenciei um dos momentos mais únicos, assim, da vida. Que foi... Não, calma. Não. Fala não. Cara, não é cômico, é inusitado, é cômico, é profissional, é top. O cara é fera, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá para os nossos anunciantes. Felipe vai falar de algo muito, muito bom agora. Hoje eu vou aqui falar mais uma vez, né? Sou fã número 1, não nego, do nosso Açaí Puríssimo, né? Então, o Açaí Puríssimo, que é um dos patrocinadores do podcast Pode Advogar. Então, ele tem uma loja em Taguatinga, onde você vai procurar o Luizão. A gente vai colocar as informações aqui embaixo. E o ponto principal aqui é o seguinte: falou que é seguidor do podcast Pode Advogar, 20% de desconto na aquisição ali dos seus produtos, beleza? Então você vai lá, confere direitinho as regras e aí você já conhece o Açaí Puríssimo. Você vê que tem todo um cuidado, você pode pedir também na sua casa, ele vem embaladinho. Se você precisar de alguma coisa para consumir, ele também vem aqui com... Vem com tudo que você precisa. Então, Açaí Puríssimo, bom demais. Taguatinga Norte, do ladinho do Sesc. Mas, se tiver que pedir, peça, mas se puder ir lá... com certeza. Eu virei cliente assíduo, né? Pensa num lugar pra ir com a namorada, fazer uma graça, que ela é muito charmosa. É bom. E aí, lá do lado, você ainda tem uma academia, um canto de espetinho. Então, você consegue fazer o jogo total ali, sabe? Você consegue fazer todo o esquema. Então, Açaí Puríssimo. Maiores informações aqui. Segue lá, acompanha. A gente sempre deixa marcado aqui embaixo. Tamo junto, muito obrigado, Açaí Puríssimo. E obrigado a vocês. Também continuam nos apoiando, vão lá, consomem Açaí Puríssimo e fala que são seguidores do podcast Pode Advogar, 20% de desconto. E, Léo, a boa. Sério. A boa. Vamos falar da Makes Store. Lá vocês vão encontrar maquiagem, acessórios. Não deixe de entrar em contato lá com eles, ó. A Makes Store está no Venâncio. Funciona aí de segunda a sexta e também aos sábados, tá? Então, aquele presentinho que você ainda precisa dar pra sua mãe, apesar de estar chegando o Dia dos Pais. Faz aquela graça com a mãe, velho, pra mãe não ficar com ciúme. Faz aquela graça com a namorada, com a noiva, vai lá, se arrebenta lá. Show de bola. Não, se arrebenta, o que é até bom, porque com descontinho fica mais leve, né? Cara, muito bom. E vocês veem que assim, ó, quando a gente fala do Puríssimo, não é só a gente, né, que fica aqui, a gente também é nosso querido, ilustríssimo, salve, Henricão. Vem cá desfrutar o seu... Henrique merece, cara. Ele merece demais. Henrique merece. Show. Massa. Muito bom. Agora, Léo, e o tema de hoje, hein? Cara, o tema de hoje vai ser massa. Vamos lá, ó. A gente vai colocar aqui pra vocês, a gente vai abrir o jogo... sem nenhuma vergonha, sem nenhum filtro. O Henrique já sabe que não vai poder colocar nenhum barulhinho hoje na vinheta. A gente vai falar o que tiver que falar aqui hoje. Mas não vamos falar dos erros, das vergonhas, dos micos, daquilo que a gente só ri depois, né? Isso é verdade. E assim, são micos nossos, micos de colegas, assim, mais nossos e alguns que a gente presenciou, alguns que a gente já ouviu. Mas assim, quem nunca... ao longo da sua profissão, da sua atividade, não deu aquela escorregada. Então, esses micos, esse episódio de hoje, ele tá um pouco mais leve, porque a gente vai traçar aqui um paralelo daquelas condutas que, assim, realmente geraram ali um constrangimento profissional. São micos, você ri depois, mas você ri porque a tragédia já tá pronta. E você sabe o que é o bom assim, da gente tocar nesse assunto? Sim. Tem um provérbio chinês que fala assim, né? Os burros nunca aprendem, né? Os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então, acho que a ideia também aqui, além da gente expor essas situações, é mostrar também pra galera. A galera que ainda não chegou nesse ponto, não foi fazer tal coisa, se prevenir e tomar um cuidado. Então, tem uma parte aqui bem educativa aqui também, né? Sem dúvida alguma. A gente quer trazer com leveza o tema, mas a gente sabe, de fato, acontece, né? E a gente tenta evitar que não aconteça de novo. Sem dúvidas. Não é não? Gente, agora eu queria começar esse podcast aqui
Cara, Felipe hoje, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Não, mas Nem você já vai começar. É claro, não, Já vai começar soltando essa. Essa foi legal mesmo. Porque hoje o mico, na verdade, o mico não é teu, muito pelo contrário. A vitória foi sua, né? Mas aconteceu uma coisa muito inusitada hoje. E confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né? De fazer uma sustentação oral direto da sala de aula. Cara, conta essa história aí pra gente, vai. Cara, isso foi uma loucura. Assim, Gente, isso foi hoje, tá? Isso foi hoje. Foi hoje. Exatamente hoje. Alguns tribunais, eles têm uma... Vou contar o contexto geral desse caso. Eu não posso adentrar muito na parte material porque tem sigilo e tal, mas enfim. O que aconteceu? Esse caso, ele foi retirado de pauta no Tribunal do Goiás. Ele estava em processo de julgamento virtual, ou seja, que não tem sustentação. E aí ele seria julgado de forma virtual, onde o advogado não estaria ali presente para poder fazer uma intervenção e tampouco sustentar. A gente fala virtual, mas é basicamente como se estivesse ali acontecendo sem ninguém intervir, sabe? E aí houve um requerimento de sustentação oral da outra parte. Como a outra parte já fez esse requerimento, ele sai dessa pauta virtual e ele entra para a sessão presencial. Certo. Beleza. O que a gente já tá aprendendo aqui, né? Sim, isso é legal. Tomei muito cuidado, porque se você não intervém, pode precluir. Aí é outro erro, outro vacilo. E o que acontece? Como ele foi lá e apertou o botão, o que é no Tribunal do Goiás, ele tem um microfonezinho que você aperta, justamente para fazer a sustentação. Ele sai dessa pauta. Como ele saiu dessa pauta virtual, ele foi para presencial. E aí, então, obviamente, como eu vi que já teve requerimento, não ia apertar 2 vezes, sendo que já tinha sido retirado de pauta. Até porque o regimento interno fala que se você for participar de uma sessão presencial, você tem que se habilitar por meio de petição com pelo menos 24 horas de antecedência para fazer por videoconferência ou se habilitar antes da sessão em loco, né? Então, beleza. Eu pedi para ligar lá, porque isso é importante, tá? Lembre sempre de ligar para conferir, porque a gente não conseguiu apertar o botãozinho para participar da presencial. E aí, então, olha só, como que começou esse caso de hoje. O servidor do gabinete disse que não teria como fazer a sustentação oral porque houve preclusão. Ou seja, o que é preclusão? Camarão que dorme é onda leva. Preclusão é isso aí, tá? Perdeu a oportunidade. E eu falei, não faz sentido. E é bom você falar isso, que na faculdade a gente confundia muito preclusão com prescrição. Sim, então, ó, preclusão é camarão que dorme e onda leva, perdeu a oportunidade. Prescrição é de pretensão, é de prazo para poder exercer. É a perda do direito subjetivo de pretensão. É o seguinte, deu mole com o tempo, tá lá no 205, 216, 1, 2, 3, 4, 5, 10, entendeu? É por aí. Mas aí o que aconteceu? Quando o servidor de gabinete pegou e deu essa informação, eu falei assim, não, mas tá errado. Eu abri o regimento interno na hora, eu falei assim, tá muito errado. Não pode ser assim. Aí eu peguei, fiz uma petição, decotei ali a questão do artigo 150 do regimento. Muito bom, Leozinho. Ainda bem que esse aí não tá, né? O Léo quase fazendo sujeira de novo, Henricão. Limpando o teu aí, sujando o meu aqui. Aí, o que aconteceu? Eu fiz ali justamente o decote, onde falava que a presencial é diferente da virtual, que nesse caso era presencial. Aí tivemos 2 despachos. O primeiro, negando, falando que houve uma preclusão. E o segundo, que aconteceu no dia de ontem. Caramba. Ontem. Ao final do dia, deferindo o pedido de sustentação justamente por conta da natureza presencial. Só que qual o problema? Como, em tese, eu já tinha peticionado, e eu peticionei justamente que se eventualmente não nos fosse dada a palavra, eu ia suscitar o quê? Uma nulidade. Certo. Só que voltaram atrás, ontem, no final do dia, para sustentação oral hoje de manhã, que lá acontece de manhã, e, Léo, primeiro horário, primeira sustentação. Do dia. Eu sei que isso dali não foi uma coisa dos desembargadores. Foi mais talvez alguma confusão de diálogo dentro do próprio gabinete. Uhum. Até porque o brilhantismo do voto deles hoje mostrou que se tem uma pessoa que sabe de processo civil é a relatora, se tem outra que sabe muito são os 2 vogais, que assim, destruíram, foram excelentes, muito precisos no caso. Só que qual que era o ponto? Eu dou aula de manhã. E eu tava em aula. E eu tinha sustentação. E não tinha mais como eu desmarcar. Primeira aula de processo civil. O que a gente debate... O que a gente debate na aula de processo civil? Princípios. Que massa, velho. E aí, qual era a tese desse caso? Cara, outra coincidência dessa... Não, foi absurdo. Eu falei, isso aqui não vai acontecer nunca mais. Cometa Halley isso daí, não, cara. Impossível. Aí eu peguei e falei assim, gurizada, olha, eu tenho uma sustentação oral que eu vou fazer aqui na sala, tá bom? Vocês vão assistir eu fazendo a sustentação oral. Só que o mais interessante da sustentação oral é porque eu só vou utilizar o conteúdo da aula de hoje. Como assim, professor? É o primeiro dia de aula. Falei, então, eu vou explicar que agora em 40 minutos,
só a questão principiológica, início do processo, e vou utilizar isso daqui para sustentar. Eu não vou usar... O resto vai ser aula prática, gente. Não, eu ainda falei, eu não vou utilizar nenhum artigo que eu não tenha dado em sala hoje. E aí todo mundo ficou assim, velho, não é possível, né? E aí, beleza. Aí chegou o horário, consegui passar ali, fiz um esquemazinho no quadro, falei dos 10 primeiros artigos do CPC, eu entrei um pouquinho ali na parte de petição inicial, porque processo civil 1, né, procedimento, fase de conhecimento, e aí começou. Deu 9 horas, falei, gente, precisa tentar, tal. Aí a desembargadora relatora até foi bem precisa, falou, olha, não é questão de mérito, esse recurso é estritamente processual, vou pedir que os nobres advogados sejam concisos nesse ponto. Quando ela falou isso, sabe quando tu tive um estado e falei assim, ganhei. Porque eu senti que a discussão tinha sido muito bem interpretada e até porque, assim, honestamente foi um erro muito crasso, assim, sabe? O juízo recebeu uma petição, indeferiu sem possibilidade de manifestação. Então, houve um erro na sentença, né? Era uma sentença... Ele pegou a petição inicial e arquivou. Pegou a inicial e sentenciou dando pau, mas não deu a possibilidade de emenda. E aí o que acontece? Show. Nesses casos é caso de agravo ou apelação? Nesse caso é um caso de apelação, porque é uma sentença. Show. Pega o bizu. Toda sentença de processo civil, procedimento comum, caberá... Falou sentença? É apelação. Ah, sentença no cumprimento de sentença. Apelação. Ah, mas é apelação. Se falou sentença, é apelação. Acabou. E aí teve esse recurso. Ela fez já ali a delimitação que era só uma questão de matéria processual. E eu falei... aí eu fui pegando, obviamente, os princípios que eu tava falando em sala, né? Porque não foi o que eu prometi, não foi o combinado. Aí eu falei do princípio da legalidade, que cabe ao Estado e à administração pública fazer o que a lei determine. O que a lei determinava era o que estava previsto no artigo 10, que é a vedação da decisão surpresa. O juiz, mesmo em matérias que deva decidir de ofício, deve oportunizar a parte possibilidade de fala. E ele extinguiu sem me dar a oportunidade de fala. Então, eu tinha outros artigos, 321 e tal, mas eu já tinha feito nos memoriais, enfim. E o meu compromisso com a turma foi o quê? Utilizar os princípios. Eu falei do princípio da cooperação, celeridade, eficiência. Eu peguei os 10 primeiros artigos que eu tinha falado em sala e trouxe para eles. E aí no finalzinho, óbvio, né? Porque para além do ego e da dinâmica, também tem a demanda, óbvio. E aí eu trouxe assim, aí tem a questão da emenda, prazo, 15 dias. E disse que era uma norma cogente, imperativa, cogente. O que significa isso, galera? Cogente, o imperativo é uma ordem. Então, assim, ó, deve... Não dá pra negociar. Não é negociável. É diferente da norma dispositiva. Isso, aquela que, assim, fala pode... Isso, então, que é negociável. Que é negociável. Então, não é negociável. Então, assim, deve. Então, o juízo deve intimar a parte. O juiz, quando verificar a ausência de alguns requisitos da ação antes do seu indeferimento, deve. Muito massa, cara. E aí, beleza. Foi show. Só que aí vem o mico. E o mico, galera? O mico... Até agora, na verdade, foi a estrela, né? Até agora foi o brilhantismo do Felipe, né? Isso. Agora vem o mico. Agora vem o mico. Mas não do Felipe. Hoje a gente vai falar muito dos meus micos, tá? Também a gente vai falar dos micos do Léo, micos de colegas, amigos. Coisa que a gente quer passar pra vocês não reiterarem no erro. Eu tenho vários aqui, vou contar algumas coisas engraçadas hoje. Pode demais. Deve. Pode com certeza. Deve. Esse mito deve virar um corte, esse é massa. É cogente. Cogente. Agora, vamos lá. Prestem atenção nesse mico aqui. Primeira coisa, a gente já falou em outros episódios, que é assim, estar preparado vai muito mais além do que ler o processo. Estar preparado é conhecer a norma. E aí, vou falar da sucessão de erros. Primeiro erro, né? A colega foi fazer a sustentação, aí deu a oportunidade de fala para se apresentar. Aí já começou. Não, é que o caso, o advogado, ele aí... Caramba. Bom dia, como a senhora se chama? Doutor... Atropelou tudo, Sim, cara. já começou atropelando. Mas isso assim, ó, sinal de nervosismo. Não fez aquela técnica que a gente falou de observar como funciona. Enfim, já foi atropelando, beleza. Aí atropelou e tal. O advogado anteriormente tinha falado de questão de emenda, mas... o judiciário não tem que fazer o papel do advogado. Ele tem que agir com zelo. Inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça... Eu tava esperando isso aí. O Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou e condenou por má fé. Cabe ao advogado. Não existe determinação legal de emenda. Numa frase, ela rasgou o CPC e a Constituição, né? Meu amigo, numa frase... E assim, na hora eu tava sendo
amplamente agredido pela fala. Sim. Só que uma fala desprovida de conhecimento técnico, totalmente, assim, emocionada, e veio muito pro pessoal, sabe? Faltou a questão do conhecimento. E aí é como eu digo, ser solícito e educado, às vezes, vai ser não só uma qualidade, é uma obrigatoriedade de todo mundo, tem que ser solícito e educado. Porque eu não fiquei brabo. Eu, na verdade, ri, porque toda a turma tava vendo, e eu ri na hora do Supremo Tribunal de Justiça, eu não aguentei. Eu ri mesmo, pedi a compostura assim, mas ri com o fone. E os alunos? Não, todo mundo pocou de rir, né? Porque eles ficaram surpresos, porque eles estavam vendo o professor sendo atacado. E aí veio a hora da fala. Meu amigo! Na hora que... Assim, a desembargadora foi mais precisa, deu um corte, mas o segundo vogal e o primeiro vogal foram assim, ó, Tramontina, vlap! Rápido e seco. Falou assim, olha, em que pese a ostentação da nobre causídica, insta salientar que, na verdade, é desprovida de conhecimento técnico. E eu falei, nossa senhora! E traduzindo, tá? Isso quer dizer assim, chamou de panguá. De ignorante mesmo. De ignorante. Chamou. Porque, basicamente, falou assim, e ele repetiu, a administração pública tem que fazer o que tá na lei. É uma derivação do princípio da legalidade. Total. Lembra que eu te falei dos princípios? Então, nesse caso, o advogado apelante tem razão, porque o 321 determina. Não é uma faculdade, é um direito subjetivo a ser exercido pela parte. E passa a ser um dever do juiz, né? É um dever do juiz. Zelar. E o segundo ainda falou assim, inclusive, eu não ia tomar a fala, mas em razão da fala da advogada... E olha que o desembargador realmente não gosta de falar. Não gosta de falar. Não há de se falar de má fé. Isso, além disso tudo que foi exposto antes, ainda deve se esclarecer que não é permitida a surpresa. É um imperativo, tá escrito na lei, doutor. Sabe quando leva pro pessoal? Tá escrito na lei, não há possibilidade de punição de má fé. Então, por isso, tô com a relatora. Cara, sabe quando termina a sessão, assim, os três meio brabos por conta das agressões gratuitas, eu pocando de rir, a turma toda, assim, tipo... sabe, pocando. Cara, na foto eu vi que você tava até de crachá, né? Eu tava de crachá. Aí, talvez o meu mico tenha sido esse, Léo. Eu fazia ostentação, como eu tava em aula, eu tava com crachá na sala de aula, mas aí acabei... Deixa eu ver a foto aqui, se você tava de paletó e gravata? Eu tava de paletó, gravata e com de crachá. Bom, quem saiu bem nessa foi a faculdade, né? Você Não, fez foi uma sensacional. boa propaganda da faculdade. Foi, hoje, né? foi incrível, mas esse foi um mico da colega que realmente, assim... Vamos aprender com os erros. Posso fazer uma dentro aqui? Claro, né? até dois. Vai. Semana passada a gente falou do básico, né? A gente tava falando do chat GPT e tal. Uhum. Cara, olha como o básico salva você de uma vergonha, né? O básico salva você de uma vergonha. Sim. O básico salva você de uma vergonha. E eu vou repetir isso porque, cara, a galera sai da faculdade achando que a advocacia, que atuar é um negócio assim, meu Deus, né? E esquece do básico. Eu, como professor, eu gosto de fazer referência. Os alunos adoram parte especial de penal. Você já lecionou, você sabe. Eles são apaixonados, né? Sim. Só que, se você não sabe a parte geral, nem precisa se apaixonar pela especial, cara. Já era. Se você não sabe parte geral, nem pague o Uber para ir fazer a prova da OAB segunda fase em penal. Traduzindo, é que a parte especial vai falar dos crimes em espécie. A parte geral vai falar assim, o que é crime? Por que eu puno? E aí, qual é? Exato. Então você vai encontrar as excludentes, você vai encontrar dosimetria, você vai encontrar tudo na parte geral. Aquilo que importa para o advogado, do ponto de vista de gerar uma absolvição para o seu cliente, é ali. E outra, você é professor de direito civil, você sabe. Código Civil tem uma parte geral e uma parte especial. A galera não sabe disso, velho. E assim, ó, quando criaram, né, o Código Civil, eu achei tão bacana que eles usaram ali o princípio da operabilidade, né? Você tem na parte... Você, quando fala de uma relação entre particulares, você precisa, de fato, de um objeto, você precisa de pessoas, você precisa de um vínculo jurídico entre eles, certo? Sim. Parte geral tem 3 títulos, né? Pessoas, bens e fatos jurídicos. Olha como foi bem pensado e estruturado. E aí a galera gosta, né, de falar de obrigação, de contrato, que é o dia a dia e tal. Mas aí você quer acabar com o contrato, você vai aonde? Né? Lá em fatos jurídicos. Às vezes você vai ali na capacidade da pessoa que tá lá no início. Enfim, questão de base, né? Então, cara, fica a dica. O Felipe, esses dias atrás, a gente tava falando aqui de sala de aula, o Felipe falou, pelo menos uma vez ao ano, eu pego uma doutrina de processo civil para ler. Sim. Felipe é professor de processo civil há anos. Mas ainda assim pega lá e vai ler. Porque tem umas coisinhas, né, Felipe? Ali um contexto, um detalhe ou outro que muda de doutrinador para doutrinador, que vai aumentando o teu repertório. Se tem uma coisa que te faz
ser visto profissionalmente é repertório. Uhum. Quando você tem repertório, porque você estuda muito, não vai te faltar tese, não vai te faltar palavras, não vai te faltar comunicação, não vai te faltar argumento, não vai. E, sobretudo, cara, vai aniquilar a tua ignorância. Então, você precisa estudar o básico, Sim, assim, o que eu acho? Corrigir agora os micos, né? Vamos falar dos micos, tem alguns outros, alguns meus agora. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma sustentação, antes de você falar, pesquisa, velho. Sabe, assim, não leva só o pessoal, pesquisa. Não fica no eu acho, dá uma olhada no artigo. Calma aí, assiste o podcast sobre dicas de orientação e memoriais, lembra? Arrasta pra cima. Ah, verdade, ainda tem essa. Ué. Pô, pesquisa, velho, dá uma olhadinha, vai com mais calma. Assim... Não vai afobado, né? Não vai acelerar de outra coisa. Não adianta você querer ser agressivo com a outra parte se você é desprovida de razão. Tá discutindo uma questão meramente de processual. Pra que você vai agredir o advogado? Pra que você vai pedir litigância de má-fé por via inadequada? Calma. Vai na boa, cara. Vai na boa. Essa sede ao pote, essa sede de querer bater, de... Você se perde. É simples, você se perde. Então, ó, vai fazer sustentação oral? Assista antes. Depois, tá lá, tem ali, ó, todo o seu escopo do recurso. O seu recurso, ele tem que ter uma concatenação. Você vai fazer de um lado de apresentar o recurso ou contra a razão. Pô, vê se o cara falou não tem razão. Não seria feio se ela virasse e falasse assim, não, realmente, tem que voltar, no mérito a gente discorda, mas tá errado, o juiz errou. Você entende? É porque é uma discussão que não tem o que fazer. Tanto que a relatora virou e falou assim, ó, tá errado. O que o juiz fez tá errado, tem que voltar. E olha o básico, né? Juízes erram, né, cara? E eu tô comentando isso porque, assim, ó, o que o juiz errou com o Felipe é mais ou menos assim, você olhar pro verde e falar assim, não, é azul, não é verde. Eu tô dizendo pra você que é verde, tá aqui na lei, tá falando, ó, o artigo tá falando que é verde, não, o juiz falou que é azul. Então tem coisa que é básico mesmo, cara. Pra você ver que se o advogado não ficar atento numa dessa, não teria recorrido, às vezes até teria entrado de novo com ação, alguma coisa. Acho que nesse caso nem poderia, né? Não poderia porque não fez coisa, mas não fez coisa julgada. Mas enfim, detalhe importante. Já que você falou de uma outra pessoa, a gente ainda não falou dos nossos. Tá, vamos alternar pra sobre não passar uma vergonha tão grande, porque na hora que eu começar a falar, eu vou lembrar de algumas. Você quer falar mais alguma coisa? Vou contar uma minha, já que eu falei então vou contar uma minha de mico de sustentação. Eu fui fazer uma sustentação oral com um desembargador um pouquinho mais casca de ferida, um pouquinho mais brabo. Só que o que acontece? Eu segui a minha dica? Eu não segui a minha dica, porque na época eu tava no comecinho, então não tinha essa expertise. E aí o bobão vai fazer o quê? Vai fazer sustentação oral, sem conhecer como que era o trâmite naquele tribunal. Cheguei mais cedo. Muito de tribunal pra tribunal, né? Regimento interno muda. Total. Cheguei mais cedo. Nossa, lembrei de outro muito bom também. De Minas Gerais esse. Minas Gerais. Doutor Pedro, sabe o que eu tô falando, esse dia foi bizarro. Nossa senhora, esse foi pancada também. Oh, God. Aí, vamos lá. Aí o bobão chegou mais cedo, pelo menos pra assistir os demais, né, assistindo, bobão, vulgo eu, tá? E aí, cheguei. Era uma ação que eu acabei me apaixonando pela ação. Era uma coisa que eu tava construindo, era uma tese que eu não admitia uma compreensão contrária, porque, ao meu sentir, se o tribunal endossasse aquilo, ele tava endossando um crime. Em outra oportunidade a gente fala, que era a época de concurso público. E aí o bobão fez o quê? Assistiu. Só naquele dia, chegando um pouco mais cedo. Léo, teve um caso onde os desembargadores deram oportunidade para o advogado se manifestar após a sustentação, para esclarecimento de fato. Então, eles tiveram uma dúvida, eles questionaram o advogado da tribuna. Até para melhor decisão. Que é uma coisa. Outra coisa foi que Bobão fez. O que o Bobão fez? Bobão fez a sustentação, foi uma sustentação ok, trouxe esse lado mais eloquente e tal. E aí encerrou. Encerrou mais ou menos ali, encerrei com uns 8 minutos. Aí, os demais desembargadores... Isso é o que eu... Olha a Siri aqui. Olha a Siri. Ela tá encontrando os micos aí. Encontrando os micos. E aí, depois que eu terminei que os desembargadores começaram a falar, o Bobão viu o advogado anterior se manifestando e o Bobão fez o quê? Pediu a fala e começou a corrigir os desembargadores. Na hora mais oportuna do mundo. Que porcaria, velho.
Olha que vacilo. Os embargadores estavam construindo, eles estavam dialogando Entre eles. durante a sessão, que também já é raro. Porque uma coisa é no voto, Uhum. outra coisa é quando eles estão debatendo. Eles estavam dialogando entre eles e o bobão foi lá e quis interferir. E não foi pra chamar o feito à ordem, foi mera discordância, entendeu? Foi, como eu te falei, apaixonei pelo tema. E aí, enfim, bobão começou a falar blá 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 blá. Ninguém pediu pra você respeitar a liturgia, não? Não, o desembargador virou e falou assim: doutor, você é jovem e a gente faz muito erro no início da advocacia. Então eu vou te ensinar uma coisa. Quando o senhor termina de falar, o senhor tem que ficar calado. Durante os 15 minutos de fala, eu lhe ouço. Mas depois o senhor permanece calado. Assim como eu também fiquei. Cara, você acha que tinha pouca gente assistindo? Tava cheio pra caramba. Tinha muita gente. Cliente foi assistir. Eu não sabia se eu enfiava a minha cara debaixo da tribuna ou se eu saía correndo de lá. A minha sorte é que eu pedi desculpa. É a hora que você tem que, né, Baixar. Pedi desculpa, falei que tinha exagerado, sobretudo porque o cliente estava ali, eu sei o tanto que isso era importante pra ele. Mas eu saí pela tangente. Claro. Aí um dos desembargadores, Sebastião Coelho, nunca vou esquecer, ele falou assim: doutor, vou fazer o seguinte, vou tirar de pauta, eu vou pedir vista desse processo. Olha só. Mas eu sei que não foi vista pra tirar o entendimento dele, foi vista pra tirar minha vergonha. Porque foi bizarro, todos os advogados estavam assim, bobão. O cliente tava meio assim, o que tá acontecendo? Será que isso é normal ou não? E aí então ficou uma lição. Você não pode intervir simplesmente por uma discordância de tese no meio do debate dos desembargadores. Uma coisa é um erro material, uma questão de ordem, tá falando que é bugalhos e é baralhos, e você intervém. Uma data, um nome, um dado, você intervém. E você pede licença pela ordem, uma questão de fato, talvez uma pontuação, Cara, e não chega... você me fez lembrar uma história, assim, do ponto de vista da situação contrária, mas que na hora, assim, eu falei, cara, como você é respeitado pelos resultados. E você era um jovem advogado, então tinha muita coisa ainda pra mostrar. Mas Super, primeiro ano. a situação que eu queria mostrar é o seguinte. Era o Márcio Tomás Bastos, né? Aquele que foi ministro da Justiça, que faleceu alguns anos atrás. Sim. Márcio Tomás Bastos. Eu fui levar uma turma de alunos pra conhecer o STF, o Supremo Tribunal Federal. Não, o Só pra- Supremo Tribunal de Justiça. E na época ali que estava o ministro Marco Aurélio de Mello, ainda tínhamos ali o ministro Aires Brito, salvo engano era a presidência, não lembro se a presidência era dele ou se a presidência era do Joaquim Barbosa. Mas foi, Tem tempo, hein? faz tempo, faz bastante tempo. Mas o curioso foi o seguinte, a gente deu a sorte de um dos processos que estavam sendo julgados era um recurso, um habeas corpus, que foi escrito por Márcio Tomás Bastos. E ele estava lá, na tribuna. E ele fez a sustentação, já fez sustentação, aquela sustentação assim, naquela classe, né? Sim. Naquela calma, naquela tranquilidade e com aquela sabedoria absurda. E os ministros ficavam olhando assim para ele, né? E ele encerrou e os ministros começaram, né? Relatou, tal, revisou. Chegou um determinado momento que o advogado, o Márcio Tomás Bastos, levantou, foi ao microfone e falou assim: Excelências, será que pela ordem eu poderia dar um adentro aqui? E aí eu acho que quem estava com a palavra falou assim: não, o senhor já teve o seu momento. Cara, mas aí teve um ministro, não sei se foi o Aires Brito ou se foi o Celso de Mello, que falou assim: não, eu gostaria de ouvir o meu professor. Ah, moleque, você tá louco. Não é inimigo não, pô. Cara, pensa no respeito que o cara tinha ali dentro. E ele foi ouvido, cara. Achei muito massa isso, muito legal. É diferente, pô, bom. É.
Mas isso assim, eu tô comentando porque, de fato, na vida a gente é respeitado pelos resultados, cara. Sim. A gente é respeitado pelos resultados. Então, fica aqui uma grande lição diante disso tudo, assim, né? Dos nossos podcasts. A gente quer que vocês tenham grandes resultados. A gente não tá aqui em vão, a gente não tá aqui à toa, né? A gente quer que vocês cresçam, né? A gente tá em constante crescimento, em constante formação, e a ideia é que vocês também cresçam. Para que vocês deem resultados, vocês tenham mais clientes e sejam mais respeitados na vida profissional. Essa é exatamente a ideia. É outra história do bobão? Conta aí. Essa também é alguns traumas. Bom, o problema de estar ali sempre, né, na advocacia é porque você tem uma história larga. Mas, assim, eu acho que a maioria delas aconteceu, assim, nos primeiros anos, sabe? Primeiros anos, não foi tudo no primeiro, não vou mentir, não. O que acontece? Vou até fazer a menção honrosa aqui à professora Vanessa de Moraes. Mas é porque você também ganhou experiência, né? Se eu te colocar lá numa audiência de trabalho, se eu te colocar lá num TST da vida, eu tenho história de trabalhista também, tem uma horrorosa. Cara, sabe o que eu tava pensando? Eu já fui convidado a sair de uma sala de audiência já. Na faculdade eu tenho muitos colegas ministros, né? Tanto Sim. do STJ quanto do TST. Uhum. A gente podia convidar um dia aqui um deles, justamente pra contar o outro lado da moeda, né? Assim, pra falar de advogado, seria uma boa, cara. O que eles acham, o que eles gostam, quem sabe, né? Seria uma boa ideia. Talvez verificar o que eles acham mais importante na hora do despacho. Seria bacana. Vou tentar marcar uma boa ideia. Vamos lá. A professora Vanessa tinha me dado um apelido na faculdade. Olha só isso aqui, viu? Soneca. Meu apelido na faculdade era Soneca. Ô, Henrique, eu acho que vocês têm que mudar aquele mago lá do Harry Potter, você não acha, não? Porque já é a quarta vez que a gente escuta essa história de Soneca, cara. Aí o que acontece? O Soneca lá da Branca de Neve. O Soneca, durante as aulas, fazia o quê? Dormia, né? Então o Soneca formou, passou no AB. Soneca foi no balcão. Essa daqui, cara, olha a vergonha. Tava a diretora da vara e o magistrado tava lá atrás. E aí eu queria conversar sobre um processo. E a doutora pegou e falou assim, sim, mas seu cliente já foi intimado? Eu falei assim, foi citado. Não, mas e a intimação? Eu falei assim, teve a citação. Não, doutor, eu quero saber se teve intimação e não a citação. Eu falei, foi citado. Naquele momento mas não era tudo a mesma coisa? Cara, eu não sabia a diferença de citação pra intimação, velho. Eu juro, eu não sabia. Pergunto, professor, como é que você passou na OAB quando aconteceu essa sala? Eu falo, gente, não sei, milagre, Deus. Operaram um milagre em mim. Porque assim, eu realmente, na hora, eu esqueci o conceito. Tava dormindo. E aí, quando eu chego em sala, eu chego nesse ponto assim, eu falo, gente, ó, isso aqui é dica do Soneca. Então, pra corrigir o erro, né? Vamos falar o erro, vamos corrigir. Citação. É o ato que dá a ciência da existência de um processo. É um momento ali onde o juiz vai aperfeiçoar a relação. Ela tem um autor, aí você chama o réu. Esse ato de chamar o réu é citação. Ao passo que a intimação é a comunicação de um ato que ocorre ao longo do processo. A exemplo de uma decisão, uma sentença, quando eu preciso chamar as partes para esclarecerem alguma coisa. É uma intimação e não uma citação. Esse foi um erro bizarro, por quê? Porque o juiz estava atrás e ele percebeu que eu não sabia a diferença dos dois. Então ele não aguentou, ele já abaixou a cabeça e começou a rir. E você querendo chorar, sair correndo dali. Isso, acho que foi na segunda vez que eu fui num tribunal. Segunda vez que eu fui no tribunal. Essa foi horrorosa, Léo. Horrorosa. Hororíveres. Esse foi um micão daqueles bons. Cara, eu acho que você ainda foi menos pior do que eu. Conta. Eu gosto dos babados aí, vai. A galera que tá nos assistindo aqui, coloca aqui nos comentários. Vocês já são da era, assim, de PJE, PROC? Vocês já são da era da eletrônica ou vocês pegaram aí um pedacinho ainda da época de processo físico? Horrorosa. Na época, eu não era ainda advogado, né? Mas estava quase me formando já. E aí o advogado falou assim, Léo, não esquece de imprimir a contrafé. Tá bom, claro. Não, tudo bem, eu imprimo. Já passei muito por isso. Naquela época, a internet não sabia o que era contrafé. Não dava pra botar no Google. Não tinha Google. ChatGPT. O Google... Não, na época, acho Cadê? que o buscador era Yahoo, lembra?
Rapaz, o que era contrafé? Aí você procura no código, porque eu lembrava lá, era alguma ação civil, aí ia lá nos artigos de petição inicial. Cara, eu não sabia o que era contrafé, velho. Eu só vim aprender depois de Eu formado. não tinha a menor ideia do que era contrafé. Bom, eu imprimi a petição inicial, a procuração tava junto, os documentos tudo certinho, tal, tudo bonitinho. Aí eu vi ele assinando, falei assim, deu tudo certo, né? Aí quando ele terminou de assinar, verificou todos os documentos, ele, Léo, e a contrafé? Então, é porque eu não lembro de senhor me falar o que é contrafé. Cara, mas é um negócio assim tão... Mas de fato não tem, cara. Assim, agora no novo CPC eu acho que trouxe alguma coisa fazendo referência a... Explica pra galera o que é isso aí, ô dinossauro. A contrafé nada mais é do que uma cópia. Quando você fazia a petição inicial, você levava a petição inicial bonitinha e tal, levava a sua impressa, você levava a sua cópia, onde é o carimbão ali, né? Onde ia colocar ali o protocolo da distribuição e tal, e você entregava uma outra cópia, e aí você podia até escrever ali, contrafé, que era a cópia da outra parte. Então, quando o oficial de justiça, né, também pessoalmente iria fazer a citação, levava o mandado de citação e junto a cópia da petição inicial. A contrafé. Hoje em dia, eles dão a senha de acesso ao processo. Entendeu? Ficou muito mais fácil, ele consegue acessar. Não, eu falo assim, a terminologia, né? Sim, a terminologia contrafé não existia no CPC de 73. Sim, era um saco pra imprimir, lembra? Exatamente. Não, era um saco pra imprimir, assim, era difícil demais. E às vezes o tribunal não tinha o local pra você poder pagar ali pra tirar cópia, você tinha que ir na casa do chapéu pra tirar cópia, ou então se tinha, você pagava aquela... Não, eu lembro que teve colegas meus... E você ia protocolar com o cliente, né? Não. Eu já fiz isso com o cliente e não tinha contrafé. Nossa, foi de lascar. Aí o cliente olha pra você e fala, pô, não sabe nem da entrada numa ação. Meu irmão, eu não sabia mesmo não. Desse jeito aí, não. É sério? Sim, é sério. Eu levei o cliente na vara, porque era um divórcio. Não que eu levei ele na... Ó, quinta série aí. Levei ele no fórum. Não, foda, velho. Levei ele no... Eita. A quinta série não deixa, né? Ainda bem que é todo mundo maior de 18 aqui nesse podcast, né? Não, fui lá eu acompanhei ele, era um divórcio. E ele tava querendo tirar foto da comemoração dele da entrada no divórcio. Então, levou ele, um amigo, pra tirar foto, tô te falando. E aí lá no setor de distribuição. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu tinha um setor pra fazer isso ainda. Aí tô lá eu. Aí ele tirando foto. Pelo menos era foto, não tava te filmando. Graças a Deus que eu não tinha, né? 2013. Fiz caso em 2013. E aí a guria que tava recebendo falou assim, baixinho, doutor, eu trouxe a contrafé? Eu falei assim, não, mas aí depois eu junto. Pra mim tá tudo bem. Doutor, não posso. Tem que ser agora. Finge. Por favor, me ajuda. Mas aí que tá um ponto. O CPC não falava isso, né, cara? Não, assim, a gente nem aprendia isso em sala, pô. Não. Ó, essa da contrafé é fogo. Teve uma mais moderna. Então, hoje em dia, basicamente assim, não tem mais esse imperativo, essa necessidade, porque realmente é processo eletrônico, né? Eu ia comentar que teve colegas que perdeu... que ele perdeu perdeu um agravo, porque na época você tinha que... o agravo de instrumento, né? Isso ainda tem, viu? O quê? 3 dias da juntada da... Isso, aí, só que tudo manual, né? Não era eletrônico nem nada. Você tinha que dar entrada lá, né? No TJ. E você tinha que juntar o agravo aqui na primeira instância, né? Sim, o protocolo de interposição. E a galera não fazia isso. Não fazia isso, Então, a galera perdeu muito por causa disso. Mas isso ainda acontece, viu? Acontece, né? Acontece. O artigo 1015 vai trazer ali sobre um recurso. Mesmo no eletrônico, porque ele não comunica automaticamente com a vara original. 2016, 17, 18, 19 são os procedimentos. Porque lá no Tocantins é PROC. Não, eles falam que o eletrônico, você pode se desonerar da obrigação de juntar. De juntar, isso. Só que aí tem 2 problemas. É o seguinte, se você não junta na primeira instância a comunicação, você perde o efeito que é chamado de efeito regressivo, que é a possibilidade do juiz voltar atrás na sua decisão. Então, basicamente, você está mitigando parte do efeito do próprio agravo. Isso é interessante. E o segundo ponto é que é o seguinte, você é o juiz. Tu vai atrás da prova ou é a parte que está te provocando que tem que te mostrar? A parte. Então, assim, por uma questão lógica, você tem que facilitar ao máximo o julgador com relação ao que você quer demonstrar para ele.
Aqui no TJDFT já aconteceram casos onde um colega juntou o agravo direto na segunda instância, sem documento, e se desonerou da responsabilidade de juntar sob a alegação de que o CPC permitia fazer isso. Pois o desembargador intimou e mandou ele juntar. Porque é ônus da parte de convencimento. Concordo. Na primeira instância. Não, na segunda instância mesmo. Ele juntou só a peça de agravo. Ah, sim. Entendeu? E assim, tá errado. Tá errado. É errado por uma questão prática. Agora, se fosse físico... Rapaz, nessa área civil é uma ciência, né? É. Você sabe que o único agravo que eu precisei fazer, eu ganhei, né? Sério? Foi aquele que você me ajudou. Aquela... Foi... O juiz negou as minhas testemunhas. Uhum. E eu falei, mas se eu for pra audiência sem testemunha, eu vou fazer o quê, né? Uhum. Aí eu olhei lá no rol do agravo. Não tem. Não tem. E aí eu peguei, pesquisei. Rosa E já tinha... mitigado. Exatamente. A Rosa tinha mitigado. Uhum. Falando que era taxativo mitigado. Eu acho ótima essa terminologia. Ministro Nancy Andrighi. Do STJ, né? É taxativo, mas é mitigado. Enfim, aí eu peguei, fiz, te mostrei, você corrigiu umas coisas lá. Foi o único agravo que eu fiz, acabei ganhando. E o detalhe foi que nenhum outro advogado tinha recorrido. Que eram 3 advogados no processo, né? Eu fui o único que recorri. Uhum. E aí, quando o juiz pegou a decisão do tribunal... puto da vida, mas ele já deferiu as minhas testemunhas, Uhum. e aí ele voltou atrás também nas testemunhas dos advogados que não recorreram. Aí princípio da isonomia. todo mundo foi beneficiado na brincadeira. É chamado de efeito expansivo do recurso. Olha aí, tá vendo? Não é só mica o podcast de hoje. Não, é que é o seguinte, dependendo da discussão de recurso, eu não posso falar assim, vou aplicar só pra você. Por exemplo, se você alega, vai lá, a prescrição. O prazo passou, prescreveu. Aí você não alegou isso na sua defesa, mas o outro alegou. Quer dizer, eu não posso pegar o mesmo título e falar, pra você vale, pra você não. Então essa circunstância realmente ou vale pra todo mundo, ou não vale. Uma coisa que é distinta eu não arrolei testemunha, aí você arrolou e ele indeferiu. Aí eu vou te intimar pra apresentar a testemunha? Não, precluiu. Lá atrás você tinha que ter arrolado. Aí eu concordo que realmente não abarcaria. Mas normalmente os recursos, quando eles falam do mesmo bloco de discussão, se expande aos demais, ainda que não tenha tido recurso. Agora, Felipe, na sua experiência aí de centenas de sustentações orais aí espalhadas pelo Brasil. Eu tenho muita coisa boa, já vi falando brother. Assim, eu tenho as minhas bobagens também. Sobretudo quando eu saio de sala. Essa pior que nem foi tão velha, é recente. Mas conclui seu pensamento. Não, eu ia te perguntar se você já teve ou presenciou alguma discussão assim mais acalorada entre juiz, entre desembargador e eu advogado. Mesmo. Já fui convidado pra me retirar 2 vezes. Sério, cara? Conta aí pra gente. O que acontece? Tem vezes que você tem que se calar e se curvar com determinada coisa. É fato. Não tem o que fazer. Agora, tem alguns momentos que você precisa se insurgir da forma correta. Nesse caso, deve ter uns 4, 5 anos, mais ou menos isso. Eu lembro que o desembargador, ele cometeu um erro de fato do processo. Era uma questão que estava nos autos, que estava no processo e era inconteste. Tinha prova, tinha elemento, e ele errou uma questão de data que ia fulminar a questão. Era uma prescrição intercorrente quando não havia ainda o artigo 921 do CPC atual. Não, tem mais tempo isso então, tem mais tempo. Era do 73 ainda. E aí, não tinha uma previsão expressa como 921, que mudou recentemente, inclusive. Mas já tinha a construção de uma outra modalidade de pressão, uma outra modalidade de prescrição que acontecia ao longo do processo. Beleza. E o desembargador começou o voto dele. E realmente tinha uma desídia, tal. A outra parte era o Banco do Brasil. O processo era físico ainda. E ele já caminhava, 16, 17 anos. E eu peguei esse processo físico, mapeei ele todo. E anotei ali de quase 60 prazos que foram perdidos por um escritório gigantesco. Caramba. Prazo assim, pequeno, tal. E a citação, ele diz que quando ela ocorre, ela zera o prazo para a data do protocolo da ação. E beleza, tudo bem, isso acontece. Só que logo em seguida, nos parágrafos seguintes, se não me falha a memória, é o 240 e 241 do atual, né? Diz que se a parte não tomar medidas para que se proceda a citação no prazo de 10 dias, não vai ter o efeito de zerar esse prazo. É uma estratégia jurídica bem própria. E eu mostrei por 64 prazos que eles erraram nesse ponto. E aí ele podia escolher qual a hipótese de prescrição que ele quisesse.
demorou esses 18 anos, 17 anos ali pra poder pedir a citação para edital. Beleza. E aí esse desembargador, ele insistiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, falando a data errada. E aí um outro desembargador pegou e falou assim, não, doutor, acho que talvez a data... E aí lembra que eu te falei que os desembargadores na dúvida, eles podem pedir vista, Sim, sim. podem questionar a tribuna, pode tirar a dúvida ali entre eles, conversar, enfim. E aí o desembargador que já tinha verificado me chamou pra esclarecer. Porque ele percebeu que o desembargador relator estava errando. E aquilo ali matava o processo. Era um processo grande. 300, 400 mil na época era tudo, né? Que não tem nada, qualquer coisa é tudo. Então, assim, era um processo grande, com honorários relevantes. E aí, eu lembro que o desembargador pegou, me chamou. O doutor consegue esclarecer da tribuna a data precisamente? Quando eu comecei a falar, esse desembargador virou e falou assim, se eu precisar de advogado pra me ensinar a ler processo, eu não tenho que estar aqui. Meu amigo, eu virei o Satanás. Aí, né, mas o meu erro, né, não foi bem um mico, mas teve um constrangimento, porque na época não tinha esses celulares, o WhatsApp ainda tava no começo e tal, então não tinha como filmar, né, não tinha como pegar e levar aquilo à mídia que talvez merecesse a época. E aí, calhou que eu ouvi essa, eu falei, Jesus amado. Eu retruquei, falei assim, não, doutor, mas o senhor já errou 4 vezes, ao ponto de outro colega pedir para um advogado esclarecer. Se for o caso, a gente pode trocar de local. Meu amigo. Cara, eu ouvi. Nossa senhora, eu ouvi, blá, 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 blá. Aí, obviamente, o outro desembargador que tinha ficado do meu lado viu que eu também dei uma excedida, né? E eu sei que, assim, no frigir dos ovos, a confusão, ela foi crescendo de uma forma, assim, tão escalonada, que eu fui convidado a me retirar da tribuna. Suspendeu a sessão e eu fui convidado a me retirar. E aí remarcaram uma nova data. Remarcaram uma nova data, mas logo em seguida eu fiz um incidente de suspeição. Faz sentido. Porque Boa ele estratégia. me retirou, Sim. né? Embora houvesse até a questão da tese sobre ter dado causa, mas assim, foi uma agressão gratuita. Tanto é que foi acatado, né? Ele saiu mesmo da relatoria, Legal. foi de boa. Com relação a isso. Mas não é que foi uma coisa boa, porque assim, o excesso, a vergonha, na hora que eu tomei a primeira lapada e eu fui retribuir, ao invés de numa questão mais sucinta, mais objetiva também, fui na grosseria, eu perdi a razão. E aí ficou aquele... Eu não deixava. E aí tinha gente, porque aquele local ali, quando não era presencial, era sempre cheio, né? E aí ficou aquele negócio. E assim, lembra que eu brinquei que eu falei que vi uma sustentação oral em Minas Gerais? Que deu peteco? Então, essa, doutor Pedro até me acompanhou, era um caso criminal, assim, delicadíssimo. E eu me vi muito porque o advogado anterior, novinho também, novinho. O que fez? Queria botar o estagiário pra fazer a sustentação. E aí o desembargador relator pegou e falou assim, não pode, não sei o que. Não é tribunal do júri não, amigão. Não, e começou, e ele batendo boca. Eu sei que em certo ponto o desembargador deu um tapa na mesa. E aí, mano, isso aqui somos nós. E plau. E eu só tava assim, meu Deus do céu. Meu cliente é logo depois e o caso é tão delicado. Jesus amado, era um criminal. Eu ia falar de teoria alemã na época, tipo, super minoritária, só Jesus na causa, já tava assim, meu Deus, vou ter que levar isso aqui pro STJ com possibilidade de discutir pra ver se alguém me ouve. Você sabe que já era, né? Não, e o pau torando. Aí eu lembrei muito de mim, sabe? Porque esse moleque meio que assim, atrapalhou todos os demais advogados, assim como eu atrapalhei lá atrás. Porque não pode ser egoísta pensar só no seu nesse caso, sabe? Meio que destruiu todo o clima para as demais sustentações. Aí eu fiquei pensando assim... Você já viu aquele estudo dos juízes com fome? Eles decidem normalmente desfavoravelmente? Com fome, não conheço. Nunca viu, não? Os juízes, eles tendem a dar uma decisão desfavorável antes do almoço, próximo ao almoço. Imagine após um estresse. Nossa, mas foi baita estresse. Aí, ó, olha só como é que eu fiz pra tentar... O que eu pensei na hora? Eu falei com o Pedro assim, lascou. Porque a tese já é difícil e eu já fiz isso e eu sei que é uma cagada. Depois disso, todo mundo fica brabo. Como reverter? Aí eu pensei no Felipe lá atrás. Se eu fosse o advogado que fosse depois do Felipe daquela época, do bobão, o que eu iria fazer pra fazer a sustentação depois que os climas estavam tão hostis? Legal. Aí eu pensei assim, vou ensinar isso pra vocês, ó, pega esse bizu. Vamos quebrar o gelo aqui. Pra quebrar o gelo. Mas aí quebrar o gelo foi como? Eu falei, ó, me apresentei,
sou Felipe Rossi, tal, OAB tal, do Distrito Federal. Eu sou estagiário. Me sinto honrado em sustentar tão distinta tribuna. Legal. E com o evento anterior, esse aqui foi legal, porque foi bem legal. Eu lembro, assim, exatamente como aconteceu. Com um evento anterior, eu quero rememorar os colegas do Conto do Moleiro. Que a época da Alemanha, houve ali um momento em que o executivo, por meio dos seus cobradores de impostos, cometiam ali excessos, e aí um proprietário de um moleiro se insurge contra aquela cobrança daquelas pessoas que, em tese, representavam o Estado. E a fala dele emblemática se diz o seguinte: no auge do perigo, no auge da arbitrariedade e do autoritarismo, ele me solta: ainda há juízes em Berlim, porque se tem confiança no poder judiciário. Assim como hoje, eu mantenho incólume a minha confiança no poder judiciário do Estado de Minas Gerais. Pedro tá aí, ele pode falar assim, ó, que eu peguei eu mandei essa, assim, ó, puf, na lata. Cara, o presidente da OAB na época tava lá. Entendeu? E assim, tinha muita gente assistindo, porque era muito cheio. Pra quem conhece o Tribunal de Minas, sabe que essa criminal, além de ser, assim, pesadíssima, também é muito cheio. E aí, sabe quando você vê que os ânimos, assim, deram uma... Tipo... Aí o desembargador tomou a palavra e falou assim: não, quero agradecer e pedir desculpa aos demais colegas. É que tem alguns comportamentos que são incompatíveis com a profissão, é um desrespeito, não só a nós, mas também a vocês. Aí sabe quando dá aquela aliviada, tipo... O ambiente ficou mais leve. Ufa, agora se eu for tomar uma pancada vai ser pelo menos mais assim, de trivelinha, sabe? Vai ser de boa. Né? Massa, cara. Rimos muito, perdeu no final. Ficou até bom, ficou 2-1 e tal, deu pra fazer infringente, enfim. Mas é questão de mico, né? Esse caso é interessante, Pedro pode trazer aí essa daí. Vou fazer o Pedro aqui. Cara, ele é muito legal, velho. É um advogado criminalista lá de Minas Gerais, muito querido, um grande amigo. Vamos lá. Outro mico, assim, sagaz, daquele dos bons. É ser desmentido durante uma manifestação, durante uma audiência. Já passou por isso? Não. Cara, você tem aquela mentira dolosa, aquela na qual você quer mentir, e você tem uma modalidade que eu digo de mentira culposa. Aquela que você honestamente acredita que existe aquele documento, acredita aquela informação nos autos. Mas talvez não seja dos autos que você tirou. Talvez seja do cliente. Esse é o problema de ler vários processos ao mesmo tempo. Cara, quando vem aqueles processos de tribunal do júri gigantesco, eu lembrei da fala do cliente. E eu tomando disso e falava, e eu tinha mapeado, anotado, e e eu coloquei grandão, normalmente eu coloco a página. E nesse caso, eu acho que eu coloquei uma página errada. Caramba, velho. Forma culposa. E eu, pá, que não sei o quê, e batendo boca e tal, e o Ministério Público pode conferir. Se tiver dúvida, confere. É só ir no processo, porque E você ainda precisava dar ênfase, né? A falta de conhecimento do processo leva a isso, ao erro, ao equívoco, à percepção. O promotor era amigo, né? Aí ele virou e falou assim: doutor Felipe, vamos abrir o processo na página tal e mostrar para os jurados? Não, abre o processo na página tal. E se eu quiser, pode mostrar para os jurados e tal. Aí eu abri e falei assim: precisa não, doutor. Aí eu olhei. Quero pontuar aqui que, às vezes, o tamanho do processo, as páginas, mas consta dos autos. Vamos ouvir. Não, eu de novo. Velho, ele não aguentou, pô. Ele abaixou a cabeça e já começou a rir, sabe? Porque ficou aquele negócio assim do tipo... Caraca, e a cara velho. dos jurados? Não, e todo mundo riu também, entendeu? Porque viram que não foi na maldade, mas sim, que era uma fala do próprio cliente, né? Que ele pegou e tinha falado isso, só que realmente não tava lá no documento que ele falava. Eu lembrava dessa informação. Então, assim, foi uma vergonha. Nesse dia, o tanto que o júri foi mais leve, né? Senão ele não teria tido essa cortesia ali, ele tinha batido. Então, assim, a gente riu, tal. No final até ele pediu absolvição, ele discordou do colega na primeira fase, né? E, enfim, deu tudo certo. Mas, assim, esse daí foi daquela de enfiar a cara no chão. E, normalmente, tribunal do júri, a gente sempre faz em dupla no escritório. Sempre gosto de fazer em dupla. Até pra evitar esse tipo de coisa e tal, pra ter um apoio. E nesse dia o Eduardo não podia ir. Então foi um júri que eu fiz sozinho. Foi aquele que você fez sozinho que você ganhou? Foi.
Eu Foi isso. lembro desse juro. Eu não Foi sabia isso. que isso tinha acontecido, não. Aconteceu. Rapaz. Mas a gente passa por isso também. Ah, claro, A gente claro. passa por isso também. Né? Muito Então, foi, teve isso aí foi pancada. Isso aí foi de lascar. Boa, cara. Eu tava comentando mais cedo sobre essa história de você dominar a parte geral, né? Sim. Vou falar um pouquinho mais da minha área, área penal. Sim. Fomos fazer uma audiência. Éramos 3 advogados, 4 réus. A Defensoria Pública tinha 2 réus. Eu estava com um réu que cometeu o crime no dia do aniversário dele de 18 anos. E um outro advogado particular estava fazendo a defesa da irmã do meu cliente. Uhum. E a mãe, eu estava fazendo a defesa pelo NPJ da faculdade, de maneira gratuita, era assistência. E a mãe provavelmente deve ter conversado comigo, conversado com ele e tal, né? Porque os 2 filhos presos e tal, imagina, situação interessante, né? E um dia a mãe dele veio a mim e falou assim: doutor, por que o senhor nunca pediu? Olha, por que o senhor nunca pediu a nulidade desse processo? Por que eu nunca pedi a nulidade desse processo? Mas por que eu pediria a nulidade desse processo, senhora? Aí ela falou assim: porque meu filho, ele era menor. Eu falei: não, seu filho praticou o crime no dia que ele completou 18 anos, ele já era maior de idade. Aí eu expliquei pra ela, tal. E pra mim ela tinha saído de lá convencida de que processualmente, ou pelo menos pelo direito penal, não tinha como levantar aquele argumento. Beleza. Acho que 1, 2 semanas depois, audiência de instrução e julgamento. Todo mundo preso. Todos os réus presos. Inclusive, era um roubo, e o roubo foi na casa dos pais de uma menina que hoje é muito famosa no Brasil. Muito, muito famosa no Brasil. A Ana Vitória. Sim, sim. A Vitória, os pais da Vitória. Isso lá no interior do Tocantins. Sabia não. A Ana Vitória é da minha cidade, Araguaína, Tocantins. Eu trabalhava na escola que elas estudavam na época. Bom, enfim, o fato é, na audiência de instrução e julgamento, o advogado da irmã mais velha, fodão da cidade e tal, ele pegou e falou assim, início da audiência: Excelência, pela ordem, eu gostaria de fazer um pedido de nulidade do processo. Na hora eu sabia que ele ia fazer um pedido de nulidade. Detalhe, na época ele estava sendo indicado para um daqueles Do quinto? pro quinto constitucional, mas ele estava na lista sextupla, né? Sim. Ele estava indo para a lista sextupla. Era um dos indicados, assim, Tipo, a advocacia tem um espaço no Tribunal de Justiça para Isso. virar desembargador. Isso. Que depois manda 3 pro governador, o governador escolhe um e tal. Era um dos indicados. Aí ele pede pro juiz a parte e tal. E ele, cara, faz o pedido de nulidade por causa do meu cliente. Do meu cliente, do meu assistido, né? E aí eu só olhei, né? Eu deixei ele falar, né? Ele pode falar. O juiz deixou, quem sou eu pra falar pra ele não? O juiz vira pra mim e fala assim: doutor Leonardo, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Afinal de contas, o cliente é seu. Eu falei assim: não, excelência. Porque, primeiro que se eu falo alguma coisa questionando o advogado, meu cliente ia ficar mais puto ainda, que eu estaria meio que advogando contra meu cliente. Sim. Mas do ponto de vista processual, é aquela história. É verde. O cara tá falando que é azul, eu não vou ficar falando que é azul porque é verde. Eu quero saber o juiz, e aí? Aí o juiz virou pro Ministério Público, o Ministério Público falou assim: doutora, a senhora quer se manifestar? E a promotora era foda, velho. Estudiosíssima. Rapaz, e eu era professor na época de parte geral. Sim. Então eu conhecia as teorias biológicas, teoria biopsicológica e teoria cronológica. Sim. E tem uma tal de teoria cronológica aí que eu acho uma grande besteira. Qual foi a ideia do advogado? Ele nasceu, você sabe que o nosso certidão de nascimento tem a data certa, né? Na certidão de nascimento ele nasceu às 21h30, alguma coisa assim, e o crime aconteceu às 17h. Então, na opinião dele, ele era menor porque ainda não tinha completado cronologicamente os 18 anos. E aí, só que ele não falou de teoria nenhuma, ele só falou isso. Sim. Aí a promotora veio com a teoria. Falou assim, ó, questionando que o nosso Código Penal adotou a teoria biológica em relação aos menores. Ou seja, em outras palavras, nas badaladas do sino da meia-noite, o moleque já tem 18 anos. Sim. Não importa se nasceu 23h58, sacou? E o juiz, obviamente, aceitou. Só que o curioso foi que, durante a fala da promotora, Sim. ele meio que chamou os advogados assim pro cantinho, tava fazendo... O lobbyzinho. Tava fazendo um lobby, exatamente isso, pra campanha dele, né? Aham. E ele falando assim, que negócio ali já tá no papo, como se eu tivesse gostado do que ele fez. Eu era jovem advogado, eu tinha acho que 1 ano e meio, 2 anos.
eu fiquei na minha, enfim. Mas aí na hora que o juiz veio, falou assim, olha, antes de eu falar aqui minha decisão, eu só queria comentar que é a primeira vez que eu vejo um advogado fazendo a defesa eh, de outro advogado aqui, né? Mas assim, enfim, deixa eu ir lá da minha decisão. E o juiz negou na cara. Ele falou isso? O juiz negou na Não, cara. diga assim, ele pegou e falou desse ponto? Falou sim. Cara, porque, ó, você se intrometeu na defesa de outro cara Pra falar do que bobagem. você não sabe. É onde eu falo, quem domina a parte geral, domina o mundo do direito penal, cara. Domina o mundo do direito penal. Mas se você não conhece a parte geral, você vai levar muito tombo. Você vai deixar de ganhar teses, você vai ganhar, às vezes, uma melhora na pena do teu cliente, você vai deixar de questionar se é um concurso formal, um concurso material benéfico. Você vai deixar muita coisa passar, cara. Muita coisa. Você vai perder ali um bis idem. Então você tem que dominar a parte geral, senão vai passar esses micos aí o resto da vida. E olha que eu tinha 2 anos de advocacia, cara. Esse mico eu não passei. Cara, esse daí foi pontual. Eu vi um processual e esse daí eu senti uma vergonha, assim, que eu não era minha. Mas sabe quando você, tipo, fica, puta merda, velho? É o seguinte, foi numa turma recursal, Câmara de Juizado Especial. O advogado, esse aqui é legal, galera. Já vou falar o que não deve ser feito pra vocês jamais errarem nisso. Quando você estiver falando de pequenas causas, né, o juizado especial, se vocês forem recorrer, lembra, vocês vão ter que pagar 2 custas, que é a custa inicial mais uma custa recursal. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O colega pagou só a guia recursal. Entendeu? E aí, o que eu pedi nas contrarrazões? Que o recurso não fosse admitido porque ele era deserto, não teve o pagamento. Vamos para a sustentação oral. Não devia ter ido para a sustentação oral. O relator sequer tinha que ter admitido esse recurso, não tinha que ter conhecido ele. E fomos para a sustentação oral. E aí ele... E não tinham percebido isso ainda? Ou... Não, eu coloquei em contrarrazões, passou batido mesmo. E aí, foi lá, sustentou, e no finalzinho, ele pegou e chamou a atenção que o advogado da parte recorrida sequer sabia processo, que era um absurdo, blá blá blá, que ttt. Meu amigo. Antes de eu subir na tribuna, eu não precisei falar um A. Léo, um A. Doutor, só um minutinho aqui. Abriu e falou assim, pois o recorrido tem razão. Eu tô mudando meu voto pra inadmitir o recurso por ser deserto. Cara, sabe quando você não precisa falar nada? Se o cara não tivesse falado nada, talvez até passasse batido. Não que eu ia falar, mas assim, o cara foi inventar de no finalzinho bater. E foi uma vergonha tão grande. E daí, os outros juízes convocados só caíram matando com o relator. Era turma recursal? Turma recursal. E aí, culminou. Ó, não juntada do comprovante de custas. E essa aqui não vai acontecer mais, tá? O TJDFT, ele emitia a custa e ele tinha um prazo para pagamento. E aí, como era começo do Internet Banking, se você colocasse para pagar no Internet Banking, ele colocava o último dia do prazo. É mesmo. Se você não alterasse automaticamente. Henrique, olha esse peteco. O Léo pegou porque ele é um dinossauro. Olha só esse peteco. Funcionava assim. Você tirava as custas, aí vinha lá o prazo, sei lá, tipo 10 dias pro vencimento daquilo ali. Isso. Aí você tava no comecinho do Internet Banking, você começava a ter ali no celular, botava pra pagar. O vencimento às vezes era depois do final do prazo. Exatamente. E quando que você tem que demonstrar que pagou? No momento do protocolo do recurso. Exatamente. Cara, você tem noção que isso foi antes do Código de 2015 entrar em vigor? Recurso especial. Tá pago, foi pago, pô, tá pago, não sei o que, briga. Foi um mero agendamento. Puta merda, era um agendamento, bicho. Um agendamento. Era um caso, assim, perdido em todas as outras instâncias. Realmente era pra tentar fazer um milagre ali. E, cara, você tem noção que o agendamento determinou ali a questão da deserção do recurso, velho? Caramba. Isso em 2014? Eu não sei. Quando eu comecei a advogar, eu cheguei a presenciar recursos
cíveis que foram julgados desertos, porque o recolhimento tinha feito, sei lá, por alguma razão, pago R$ 50 a menos, coisas assim, Ah, sabe? isso era absurdo. Era, Isso era era. absurdo. Às vezes era uma diferença, assim, pequenininha, pífia Não, mesmo. isso era sacanagem. Acho que depois a jurisprudência mudou, não mudou? Não, Assim, deu uma melhoradinha. mudou. Aí depois o novo CPC trouxe, né, uma... Tipo assim, ressalva. esse caso em especial mesmo. O cliente nem queria recorrer, a gente que queria continuar brigando pra tentar... Que seria importante um recebimento daquele RESP ali, sabe? Mas assim, dificilmente, porque é um caso muito truncado e tal. Tanto que hoje eu até concordo que a gente tava errado. Não tinha muito o que fazer, não. Mas, cara, hoje o CPC diz que se eventualmente você não recolher, você pode recolher em dobro. Se eventualmente estiver faltando, você vai suprir aquilo ali que tá faltando. Porque, cara, era muito óbvio. Era muito mais trabalhoso você fazer as custas antes do que hoje. Total. Então era muito mais trabalho. Não, cara, antigamente você tinha que ir lá na contadoria. Puta, melhor. Ir lá, não dava pra ligar, não era pela internet, ir lá, Dinossauro, isso aqui era. colher, pagar, depois voltar ali na distribuição. Era um caos, meu. Os anais... assim, Detalhe, né? O fórum fechava às 18, fechava às 17h30. Não é como hoje que o prazo vai até às 23h59, não, cara. Então tá, vai, pra não delongar. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é o Dr. Carlos, que me acompanha aí, que ele conhece, a gente trabalhou no mesmo escritório nessa época, e ele sabe dessa história. Eu tinha um casinho, aqueles pequenininhos, sabe? Aquele casinho horroríveis. E aí aconteceu, Ricão, 18 horas, encerrava o negócio. Em tese, o tribunal ficava funcionando até às 19. 18 horas, o drive, ele não recebia mais. Você lembra que tinha aqueles pontos que você chegava, tipo um drive-thru, assim, de McDonald's, você deixava o processo. Lembro sim. E aí você tinha que protocolar o processo no a local. pandemia acabou, né? Depois da pandemia acabou, né? Não, processo eletrônico, Léo, isso aí... Não, sim, mas eu tô falando assim, que até a pandemia ainda tava tendo, não? Não sei, fazia anos que eu não mexia com aquilo. Mas o drive-thru de protocolar era muito massa, Nossa velho. senhora. Muito legal. Nossa, aquilo ali era muito mão na roda, pô. Pelo amor de Deus, salvou muitas vidas. Muitas. Porque senão você tinha que ir lá na casa do chapéu pra devolver os autos. Aí, beleza. Só que eu tinha que protocolar no dia. E o meu carro deu pau no meio da subida da esplanada. Nossa. Eu larguei o carro. Larguei o carro onde tava. Peguei o processo embaixo do braço, sem paletó, saí correndo no tribunal. Correndo. 5h50, meu amigo. E eu desesperado, porque tinha que encontrar uma alma caridosa que me recebesse ali na hora. Correndo, sabia que não ia dar tempo. Velho, eu sei que eu cheguei assim 1 minuto após o prazo. Ofegante, suado. Todo cagado, suado aqui, aquela cara de lascado. O pessoal já... Porque eu fui subindo, correndo, o pessoal foi vendo e rindo, entendeu? Advogado. Não, todo sujo, velho. Não sabia se era advogado, estagiário ou estagiário do estagiário. Eu sei que eu tava... O advogado trabalhista? Aí era ombreirinha, né? Brincadeira. Cara, eu tava com uma pizza aqui gigantesca, aquela coisa horrorosa, ofegante, o óculos embaçado e com a peça aqui. A peça tava, como era físico... Aquela pizza lá. Não, ela tava com um papel engiado do meu suor. Quando eu cheguei, eu lembro até hoje, assim, o pessoal olhou e ficou com tanta dó, que pegou e bateu o negócio ali como se tivesse sido, assim, o local tava lá, teve alguma fila, sabe? Era coisa de 1 minuto, sabe? Se o relógio tivesse adiantado ou atrasado, tipo, daria tempo. Foi lá e conseguiu bater e eu saí com a minha copinha. Quando eu volto pra pegar o carro, cadê o carro? Não brinca. Detran levou. Os abelhas aqui trabalham bem, cara. Pô, bicho, pelo amor de Deus, ainda não deu nem tempo. Eu só abandonei um carro. Eu só atrapalhei o trânsito inteiro, gente, mas tava salvando meu cliente. Mas o prazo foi cumprido. E deu certo esse processo ainda. Muito bom, velho. Cara, tem umas coisas assim bizarras. Mais algum caso aí emblemático, um mico daqueles? Cara, não, nosso tempo aqui estourou, né? Mas eu... Tem uns casos assim que, rapidamente, pode encerrar aqui, Henrique? A última, né? Conta uma boa aí. A galera... foi preso um advogado lá da nossa cidade, advogado criminalista, minha cidade, Araguaína, Tocantins. Ele foi preso numa cidade do Pará. Preso por conta de umas ATPF falsas, uns negócios lá, tá? Não sei se era dele, se era do cliente, mas ele foi preso junto. O que é uma ATPF? A ATPF é uma nota para fins ambientais e tal, né? Apresentar ali nos postos de fiscalização. E aí, o pessoal da UAB, da seccional da minha cidade, se reuniu para fazer um habeas corpus. Ah, eu sei esse caso. Ele foi preso
Ele foi preso lá na Justiça Federal de alguma sessão, de algum lugar, eu não lembro de qual cidade lá do Pará, mas foi ali primeira instância federal, certo? Sim. O pessoal da OAB, não sei o que deu na cabeça dele, 3 advogados assinaram um habeas corpus que foi protocolizado. No Tribunal de Justiça. Não, no juiz de primeira instância da minha cidade, da minha comarca, juiz estadual, velho. Cara, meu mentor, Dr. Jorge, não deixou mentir, cara. A gente riu tanto, cara. E assim, Dr. Jorge, criminalista foda, né? Ninguém assim, Dr. Jorge, pode dar uma olhadinha num negócio assim. E ele era muito conhecido da galera. Não. Acho que a galera quis mostrar serviço sem saber o que estavam fazendo. Acho que eles nem sabiam onde o cara tinha sido preso, que não é possível, cara. Ele foi preso no Pará, Justiça Federal. E o HC foi protocolizado na primeira instância, juiz estadual de uma cidade do Tocantins, cara. Puta merda. Nem estagiário, assim, cometeria uma dessa, mas, enfim. Não, assim, quando estagiário, eu já juntei, por exemplo, documento a mais do que devia. Eu já juntei um divórcio sério, como cara, estagiário. Justiça Federal, Justiça... Não, aí... Não, e detalhe, se era um habeas corpus, já nem era mais pra primeira instância, velho. Ainda mais pra primeira instância de outra justiça. Mas é isso, senhoras e senhores. Como eu falei pra vocês, né? A ideia aqui é transformar isso em experiência, né? Essa daí deu um choque, né? Dá um sabe, tá lasqueira. Não. Não, ó, cuidados na sustentação, tomar cuidado com falar agressiva, diferente citação pra intimação, custas. E não tem jeito não, cara. No início, você tem que estudar mais mesmo. Tem? Você tem que entender mais o tribunal, a parte técnica, o vocabulário. Você tem que entender vocabulário. Tu não viu? Lembra daquele caso no Supremo? Que foram duas vezes, né? 2 colegas advogados. Uma colega advogada e um advogado. Chamou você, o ministro, deu um... Lembro. Né? Assim, podia ter relativizado, acho que... E assim, cara, na dúvida, faz o basicão, faz o simples. Né? Ficar usando aí as frases em latim que não tem nada a ver com o contexto. Cara, eu lembrei dessa agora, como é que era? Como é que diz o direito não socorre os que Henrique dormem? vai cobrar extra nosso aqui, velho. Cara, então essa é a última, vai. O direito não... ius não socorre dormiente. O direito não socorre quem dorme. O direito não socorre quem dorme. Ius não se cura de dormiente, uma coisa assim. Eu sei que o cara, por algum motivo, ele meteu essa no final da sustentação. Aí você pensa, pô, boa, né? O direito não socorre que dorme. Aí ele foi traduzir. E no que ele traduziu... Puxa vida, velho. Aí não. O direito não socorre os que dormem, que ele tava falando ali, na verdade, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Meu irmão! É o Nemo... Penetra se detegere. Cara, quando eu vi aquilo, assim, todo mundo, foi unanimidade, Léo. Léo, essa foi muito boa, muito boa. Porque todo mundo parou. Eu vi que os embargadores falaram assim, tinha uma desembargadora, cara, ela era, assim, muito de esboçar reações. Eu lembro que ela fez aquele... Todo mundo que entendeu, óbvio, né? Porque nem todo mundo entendeu. Começou a rir e eu vi que o colega advogado, ele não tinha percebido. Ah, coitado, velho. Ele não sabia. Acho que isso ainda é pior ainda, ele tacou cara? no Google, ele tacou a frase em latim. Pra entender não depois. Não entendeu o que foi, velho. Cara. Não, e o pior ainda a galera ri, sabe que tá rindo de você e você não sabe por que tá rindo, né? Cara, eu saí da sessão, velho. Eu saí da sessão porque eu não tava aguentando. Eu saí da sessão porque eu não aguentei. Eu perdi a compostura. Mas é isso, cara. Acontece. Vi muita coisinha assim boba, por exemplo, né? O advogado sustentando legítima defesa, excludente de ilicitude, né? Sim. E gritando aos berros que era uma excludente de culpabilidade. Pô, primeiro, ficar falando essas palavras para jurado já é uma ideia arriscada, né? E ainda erra ainda. Eu, se eu fosse promotor, não teria corrigido. O promotor tentou corrigir. E vai corrigir para os jurados? Eu prefiro, enfim, eu teria optado ali por seguir... O Eduardo, ele tem umas histórias boas, porque teve uma vez que o promotor errou, uma coisa assim, mais ou menos sobre isso, né, de natureza de alguma coisa, ele pegou o livro e falou assim, então, o senhor acha esse livro bom? Conhece esse doutrinador? Porque ele abriu, não lembro se foi o Capês... Não, isso foi comigo, não foi não? Que ele abriu e pegou e falou assim, o senhor tá... Não, isso foi comigo.
foi o doutor Altamiro, um grande advogado lá de Araguaína. Ele fez o primeiro júri do Brasil que envolveu dolo eventual, um acidente cometido por pessoa embriagada. Foi? No trânsito. E no livro dele, ele já colocava, antes mesmo disso ter pacificado, que era dolo eventual. E no júri ele foi sustentar o quê? Culpa consciente. E ele sustentou culpa consciente. Veio o promotor na réplica e falar assim, eu acho curioso o senhor falar que se trata de uma culpa consciente, porque eu tô com um livro aqui nas minhas mãos. E deixa eu ler pro senhor que tá escrito no livro aqui. Aí leu lá, né, tal, dolo eventual, né? Aí ele vira assim pros jurados e fala assim, olha só que interessante quem escreveu esse livro. O doutor advogado. Aí um colega nosso advogado, ele foi contar essa história pra gente, né? Aí um colega nosso advogado falou assim, mas tu é besta, hein? Por que você não falou que já tinha uma mais atualizada? Não, só tá com a edição desatualizada, eu já atualizei isso há muito Mas tempo. isso aconteceu na Botkiss. No caso da Botkiss. É? Do advogado? O advogado pegar o livro do promotor. É aquele que ele rasgou, Ah, lembro. lembra? Cuidado com o que a gente escreve. Ou cuidado com quem a gente defende. Com quem defende também. Mas é isso, senhoras e senhores, muito bom podcast. Foi gostoso, foi leve. Espero que vocês tenham gostado aí. Pena que o Eduardo não pôde estar aqui conosco. O Eduardo também tem cada história de tribunal do Mas é júri muita. muito legal. Né? Gostou, Felipe? Eu gostei, achei leve, é bacana, é bom pra gente dar uma quebrada. A gente falou, né, o último vídeo foi ChatGPT. Em breve a gente Foi volta muito com bom também, você viu? Polemics. Foi bem bacana. Show. Show. Bacana. Gente, Não obrigado. deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. Prof.Rossi. Aqui é prof.leopaixão, Dudu é insta.eduardofarias. É isso, né? Insta.eduardofarias. Pra quem não sabe a piada, pega lá nos primeiros episódios, Eduardo AX, pra cima pra baixo, Oriuken, Farias e... Show de bola. Gente, obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.